Senão você vai ficar aí. Olá, olá, boa noite. Como vai você? Que bom que você está aí. Que bom que a nossa querida Stephanie já chegou. Já vou convidá-la para a nossa Pedro Garcia Moreno Filho, por enquanto virtualmente, mas dentro dos nossos corações, a nossa querida menina prodígio. Olá, Quem me querida! dera! Tudo bom, lindona? Tudo bem, Fia? Cada dia que passa eu admiro mais você. Você é fabulosa! Não, eu que aprendo com você. Eu que Eu tenho aprendo. orgulho, eu tenho orgulho demais. Você não para, menina. Como é que consegue fazer tanta coisa, meu Deus? Gratidão Mas quando a imensa, meu gente. Deus. Bondade sua. Não é nada. Eu vou fazer a leitura do Evangelho rapidinho para passar logo para você, viu? Eu estou morrendo de saudade das suas palestras. Que bom, meu amor. Obrigada. Deus te abençoe. Do capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. E ela não coloca mesmo, viu? Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie. E todos aqueles que estão na casa. Que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz, que as bênçãos do Altíssimo possam envolver nossa menina linda do coração, porque ela tem uma cabeça extraordinária, que ela continue utilizando toda essa capacidade, esse potencial que ela tem para ampliar o nosso conhecimento, tocando os nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te envolva de paz e de luz. Seja bem-vinda à nossa casa de amor. Eu que Receba te o agradeço. nosso abraço. Fique à vontade, viu? Tá? Boa noite. Antes de mais nada, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno, por mais essa ocasião de poder falar. Então, para mim, eu digo que a cada palestra eu aprendo um pouquinho mais. Eu aprendo. Eu aprendo. E eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. E dar um cheiro virtual na minha amiga Ilenói, certo? Hoje eu vou fazer uma palestra que eu já fiz muitas vezes, mas eu tenho um carinho muito especial por ela, porque eu sempre digo que eu sempre tenho a oportunidade de falar, eu falo a respeito disso. Não tem como fugir. E eu gostaria muito de falar a respeito de uma palestra, de um tema, perdão, que é muito caro ao meu coração. Agora eu vou pedir uma gentileza a vocês. Se porventura o áudio não ficar bom, a imagem ficar distorcida, vocês me avisem, por favor, viu? A imagem Pois está bem. distorcida. A imagem está distorcida? Está sim. Miséria. Meu Deus, então eu vou sair rapidinho e vou Amém. entrar. Viu? Eita, convide eu. Me convide agora, porque eu acho que assim vai ficar melhor, se você me convidar. Zelice, você está aí. Que bom, Zelice, que bom, Shirley. Que bom que vocês estão aí, viu? Alvorada do amanhecer. Legal. E agora? Agora melhorou um pouco. Melhorou para vocês, minha gente? Agora melhorou, viu? Pronto. E o pior de tudo é que a imagem é muito nítida para mim. Então, Mas tá estão vendo? conseguindo me ver? Estamos sim. Pode ser minha internet, então, né? Pois é, mas assim, de qualquer forma, eu quero que vocês me alertem. Pois Tá. bem, o tema de hoje é diga sim
a vida. É fato que todas as vidas importam, todas as vidas importam. Mas hoje nós falaremos de uma vida muito especial, porque é a vida intrauterina, a vida do feto, a vida em processo gestacional. Pois bem, mas por que a gente vai falar a respeito desse tema hoje? E mais uma vez, porque quando a gente se vê no momento de grandes dificuldades de cunho econômico, quando a gente se encontra no momento de, muitas vezes, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual e ocorre uma gravidez não planejada, por assim dizer, ou não desejada, algumas pessoas podem socorrer-se da prática do aborto. E é importante que a gente posicione a doutrina espírita a respeito desse tema. É sempre importante a gente renovar o convite ao respeito à vida do feto. Pois bem, mas antes da gente entrar propriamente no tema, é preciso que a gente defina o momento em que se dá o início da vida humana. E quais são as principais teorias científicas a respeito desse tema? Porque, por incrível que pareça, nós estamos no ano 2020, do século 21, e, no entanto, ainda se discute do ponto de vista científico, filosófico, jurídico, quando é que se inicia a vida do feto. Há algumas teorias muito interessantes e tem uma certa plausibilidade. A primeira delas, sem sombra de dúvida, vocês estão me vendo direitinho, turma? Vão dizendo aí, vão escrevendo, por gentileza. A primeira delas, que é bastante controvertida e ainda não há consenso, é a teoria das primeiras atividades cerebrais. Por quê? Há uma parcela considerada de cientistas que defendem que a vida se inicia no momento em que no cérebro, em formação do feto, ocorrem as primeiras atividades neurológicas ou sinapses nervosas. O problema é que até hoje não se sabe em que semana, em que mês do processo gestacional se dão essas primeiras atividades cerebrais. Interessante, a gente vai falar a respeito dele lá na frente, se der tempo. Houve, na verdade, um grande cientista, foi Nobel da Medicina, inclusive, Jacques Monod, que foi grande defensor da teoria das primeiras atividades cerebrais. O problema é que essa teoria, apesar de ter uma certa plausibilidade, até hoje não há consenso. Não se sabe o momento em que se iniciam essas primeiras atividades cerebrais. Bom, além dessa teoria, há uma outra, muito defendida por uma parcela considerável de cientistas, médicos, ginecologistas, obstetras, que diz que a vida se inicia no momento da fixação do embrião na parede uterina. Essa teoria é chamada de teoria da nidação. E a nidação é justamente a fixação do produto da fecundação ou concepção, o produto da união entre o espermatozoide e o óvulo, que quando ocorre a fecundação é necessário que haja fixação do embrião ou do zigoto na parede uterina. Até porque, do contrário, ocorrendo a fecundação, mas não havendo a nidação, que é esse processo de fixação na parede uterina, ocorre a natural expulsão do produto da concepção. Então, essa teoria é muito defendida pelos ginecologistas, pelos obstetras, mas não é consenso. Agora, há uma terceira teoria muito interessante. Essa terceira teoria, ela é defendida pelos biólogos geneticistas ou biologia genética, que é a teoria da concepção, ou teoria concepcionista, que diz o seguinte, que a vida se inicia no exato instante da concepção. E o que é a concepção? É a fecundação. É o grande choque biológico entre espermatozoide e óvulo. Esse encontro fantástico
a concepção ou a fecundação é que determina, segundo a biologia genética, o início da vida humana. Só que, interessantíssimo isso, a doutrina espírita também é concepcionista. A ciência ratifica a posição da doutrina espírita. Lembrando que Kardec, que era um excelente perguntador, ele fazia as melhores perguntas e tinha as melhores respostas. Ele se preocupou com essa questão do início da vida humana, ou início da vida corpórea. A tal ponto que ele pergunta aos espíritos de escola, no item 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? E é respondido, a união começa na concepção ou fecundação, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da fecundação ou concepção, que é o mesmo sentido, o espírito determinado, designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que vai se estreitando cada vez mais ao longo da gestação. Vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta se anuncia que ele se conta no mundo dos vivos ou dos servos de Deus. Ou seja, para nós, a concepção não é apenas o início da vida corpórea, mas é o termo inicial do processo reencarnatório. Por quê? Porque no momento da concepção ou fecundação que o espírito reencarnante se vincula ao produto da concepção, esse vínculo energético vai se estreitando ao longo dos 9 meses de gestação em geral e é concluído com o nascimento com vida. Nasceu, encerrou o processo reencarnatório e inicia-se de fato uma nova existência corpórea. No entanto, é preciso que a gente diga, muito embora o processo reencarnatório, a vinculação do espírito reencarnante se dê no momento da concepção, a verdade é que esse processo de preparação, por assim dizer, do processo, ou melhor, da nova existência corpórea, não se inicia na concepção, se inicia muito antes. Por quê? Porque o espírito reencarnante é o verdadeiro viajante. Então, antes da concepção, muito antes, para nós que somos espíritos, vamos dizer assim, em estágio mediano, evolutivo, nem excessivamente, vamos dizer assim, evoluídos, nem embrutecidos do ponto de vista espiritual, mas nós estamos ali no meio termo. Então, para nós é facultado, vamos dizer assim, participar do processo de planejamento reencarnatório. Nós, tal como um viajante, temos a possibilidade de participar do processo de escolha do novo corpo físico, das pessoas que nos receberão como pais, das circunstâncias em que iremos reencarnar. Certo? Então, por isso que a gente diz que o espírito reencarnante é um verdadeiro viajante. Por quê? Porque a gente não escolhe a companhia aérea, a companhia de ônibus, a gente não vai escolher a casa do parente onde a gente vai passar as férias, ou o hotel que a gente vai ficar, a cidade, o roteiro. Então, funciona exatamente da mesma forma para o espírito reencarnante. Mas ele não faz isso sozinho. Ele faz esse processo de planejamento assessorado, assistido por uma verdadeira equipe especializada em processo reencarnatório. Há espíritos especializados nessa programação da próxima reencarnação. Mas é preciso que a gente diga, nem todos querem participar do processo de planejamento. Há espíritos que não desejam reencarnar. Há espíritos tão arraigados à prática do mal, tão desequilibrados, que esses espíritos, muitas vezes deliberadamente, não participam. Ou não se encontram em condições de, vamos dizer assim, participar desse processo, porque estão tão desequilibrados do ponto de vista espiritual que não podem participar. Esses espíritos, em geral, reencarnam compulsoriamente. Então, a essa parcela de espíritos, eles não participam porque não têm condições espirituais, não querem. Então, eles se isentam dessa faculdade de participar, né?
de ajudar a escolher, de ajudar, de dar a sua opinião, vamos dizer assim. Pois bem, mas é preciso que a gente diga também que, do ponto de vista físico espiritual, é preciso a gente fazer esse adendo. Nós somos espíritos, né? Ou melhor, temos um espírito, que é a nossa essência, envolvendo esse espírito ao perispírito, que é uma camada energética mais densa, dotada de plasticidade, que tanto é mais densa quanto mais ignorante das leis divinas é o espírito, e tanto mais sutil é, quanto mais evoluído é o indivíduo. Então, esse perispírito, que na acepção do termo significa, entre aspas, pele do espírito, ele envolve o espírito, e nesse perispírito é o chamado centros de força, ou como as doutrinas orientais milenares chamam de chakras. Cada chakra é responsável por uma soma de funções de atividades orgânicas e espirituais do indivíduo. Para nosso tema de hoje, importa a função do chakra genésico, ou centro de força genésico, que controla as atividades reprodutivas e sexuais do indivíduo e está localizado no perispírito. E a semelhança do perispírito, moldado de acordo com as necessidades reencarnatórias do indivíduo, há o corpo físico, que é de fato o nosso instrumento de retorno ao mundo material, ou melhor, ao plano terrestre. Pois bem, agora, é preciso que a gente faça uma pequena síntese do processo gestacional, ou melhor, reencarnatório. O espírito reencarnante, à medida que se aproxima o momento da concepção, ele se afina com o perispírito da gestante, projeta o seu próprio perispírito para o centro genésico da gestante. O centro genético da gestante, estando equilibrado em condições, direciona o perispírito do reencarnante para o óvulo, e o óvulo, imantado na energia do reencarnante, do espírito reencarnante, atrai para si o espermatozoide, que tem a combinação genética mais adequada às necessidades reencarnatórias do indivíduo. Ou seja, o óvulo, imantado pelo perispírito do reencarnante, atrai para si o espermatozoide, inserido no universo de milhões de espermatozoides, mas aquele que tem a combinação genética mais adequada para aquele indivíduo. Se ele terá moléstias de cunho genético, se será alto ou baixo, se terá tendência à obesidade ou à magreza, se terá cabelos brancos ou cabelos negros, cabelos loiros, enfim, essas informações já estão inseridas no código genético do espermatozoide, atraído para o óvulo em virtude da vibração do perispírito do reencarnante. Quando ocorre a concepção, a fecundação, de fato, o reencarnante se vincula ao produto da concepção. Esse vínculo energético vai se estreitando ao longo dos 9 meses, em geral, e é concluído no momento do nascimento com vida. Nasceu com vida, encerrou-se o processo reencarnatório e deu-se início à nova existência corpórea. Pois bem, é por isso que não por acaso Einstein disse que Deus não joga dados. E a doutrina espírita ratifica em gênero, número e grau essa assertiva. Pois bem, agora o que é o aborto? Isso é importante a gente dizer, porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes considera que é moral aquilo que a lei autoriza. Mas nem sempre aquilo que a lei autoriza é moral e está em consonância com as leis divinas. Então é preciso que a gente conceitue o que é o aborto e coloque também o posicionamento jurídico e o posicionamento da doutrina espírita em relação à lei. Boa noite, Marlene, tudo bom? Pois bem, o que é o aborto? Há um livro que eu sou apaixonada por esse livro e me acompanha desde a época da graduação, que é Direito à Vida e ao Próprio Corpo, em que o autor Antônio Chaves, ele diz o seguinte, que o aborto, em sucintas palavras, é a interrupção voluntária da gravidez com a expulsão do feto, provocada pela gestante ou por terceiro, com ou sem o consentimento dela, com a consequente morte do produto da concepção. Pois bem, o que a lei diz a respeito do aborto? É fato que o Código Penal, em seu artigo
128, ele diz que 2 modalidades abortivas são isentas de pena. Quais são essas modalidades abortivas? A primeira delas, ou melhor, entre elas, o aborto sentimental, que está no artigo 128 do inciso 2º, que diz: não se punirá o aborto praticado por médico quando for a gestação decorrente do crime de estupro. A gente chama de aborto sentimental, ou a chamada aborto piedoso, é aquele que é cometido em desfavor da gravidez ocorrida por conta do crime do estupro. Mas o que a doutrina espírita diz a respeito disso? Muito embora a lei autorize ou isente de pena a prática do aborto em caso de estupro, é preciso dizer que ninguém reencarna para ser vítima de um crime. O crime é produto do nosso livre-arbítrio mal utilizado. No entanto, o que a espiritualidade faz quando se vê diante da iminência de uma gestação decorrente do estupro? Designa para aquela concepção um espírito que terá proveito reencarnatório, proveito evolutivo, nascendo naquelas circunstâncias. Então, aquele espírito que vai habitar o corpo de um indivíduo que nasceu decorrente do crime, do estupro, ele vai ter proveito evolutivo daquelas circunstâncias dolorosas, de modo que a integridade física do feto deve ser respeitada ainda diante de uma circunstância como essa. Se a mulher não tiver condições emocionais, condições, por qualquer razão, de criar aquela criança, ela tem o direito, porque a lei autoriza, de doar aquela criança, e há centenas, milhares de casais esperando para adotar uma criança, especialmente se for uma criança recém-nascida. Então, a gestante que engravidou decorrente do crime de estupro, ela pode procurar, antes mesmo da criança nascer, a vara de infância e juventude, pode procurar o conselho tutelar, que ela terá logo após o nascimento, essa criança vai ser encaminhada a um casal que esteja na fila de adoção, anos e anos esperando para ter a oportunidade de ser mãe ou ser pai. Então, a doutrina espírita, diante do crime do estupro e da gestação decorrente desse fato hediondo, ela diz o seguinte: a mulher não tem o direito de interromper a gestação. Ela deve preservar o direito daquele espírito reencarnar, aquela integridade física, e encaminhar, não querendo, não, por qualquer razão, não tendo condições de criar aquela criança, encaminhar para os órgãos responsáveis, né? Pois bem, a lei também isenta de pena o aborto praticado em desfavor de uma gravidez decorrente, ou melhor, em desfavor de uma gravidez que coloque em perigo de vida a gestante. Essa modalidade abortiva, que é isenta de pena, está prevista no artigo 128, inciso 1º, que diz: não se punirá o aborto praticado por médico quando a gravidez colocar em risco a vida da mulher. É fato que Kardec também se preocupou com essa questão, a tal ponto que no item 359 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: dado o caso em que o nascimento da criança ponha em perigo de vida a mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a vida da segunda, a mãe? E foi respondido: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, ou melhor, que ainda não reencarnou de fato, a sacrificar-se o que já existe encarnado. Ou seja, para a doutrina espírita, a única modalidade abortiva considerada moral, considerada, ou melhor, que não contraria, por assim dizer, as leis divinas, seria o procedimento abortivo terapêutico, ou seja, para preservar a vida da gestante. Mas é preciso dizer que essa resposta foi dada a Kardec, salvo engano, ele não me corrija, porque às vezes a minha memória falha, há mais de 150 anos. Naquela época, a medicina era rudimentar. As mulheres morriam às dezenas de parto. Hoje em dia não funciona dessa forma. É uma exceção quando a mulher morre de parto.
A medicina é extremamente evoluída, extremamente dotada de instrumentos fantásticos. Fantásticos. Então, para a mulher chegar ao ponto de ter que escolher entre a vida dela e a vida do bebê, é um fato que é exceção da exceção. Mas ainda nesses casos, a doutrina espírita recomenda o seguinte, que a mulher procure todos os instrumentos médicos, todas as opiniões possíveis, e só em última instância, quando não houver alternativas, opte por sacrificar a vida da criança para preservar a sua própria vida. Né? Então, tem que ser em última instância. O problema é que nós vivemos num país extremamente desigual. Enquanto algumas mães dependem do susto ou do SUS para fazer o seu pré-natal, muitas vezes feito de maneira completamente sem o cuidado necessário, sem a devida atenção, outras mulheres mais favorecidas têm a oportunidade de procurar profissionais melhores, procurar tratamentos melhores diante de uma gestação de risco, por exemplo. Então, lamentavelmente, muitas vezes a mulher vamos dizer assim, tem um diagnóstico equivocado de uma suposta gestação de risco, aborta mal orientada, quando se ela tivesse uma condição financeira mais favorável, ela poderia preservar a gestação e a sua vida. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir muito. É preciso dizer que há um livro, eu sempre divulgo esse livro. Eu vou divulgar um diferente hoje, porque é muito bom também. Esse aqui, Temas de Valorização da Vida. O aborto em questão, ele foi organizado por Paulo Batistuta Novaes, da AME, Associação Médica Espírita. Fantástica esse livro. Esse livro tem vários temas, inclusive a questão do aborto necessário. Muito bem, é uma edição muito bonita, vale a pena, certo? É muito bonito mesmo. E há um outro livro que eu recomendaria a consulta, que é esse aqui. Esse foi editado pela FEB. O que dizem os espíritos sobre aborto. Fantástico esse livro. E nesse livro há relatos de pessoas vinculadas à questão do aborto. Seus nomes foram preservados, suas identidades. E nesse livro há um caso interessante de uma mulher que, tendo uma cardiopatia grave, foi orientada por seu cardiologista. Foi orientada por seu cardiologista a abortar. E, no entanto, ela não queria abortar. Ela queria ter aquele filho, apesar de ter um problema sério no coração. Procurou um outro profissional, só que o profissional que ela procurou, médico e homeopata, era então vice-presidente da FEB. E ele, vendo os exames dela, viu que realmente ela tinha uma cardiopatia grave, mas a sua condição de saúde era satisfatória, apesar de tudo. E disse a ela, a senhora tem vontade de manter a gestação? Tem vontade de ter esse filho? Ela respondeu, sim, eu tenho. Então, faça de acordo com a sua vontade e peça orientação, proteção, a providência. E o fato é que ela teve a criança nasceu linda, perfeita e saudável, e com o mês de nascida, ela levou a criança para conhecer o médico que lhe deu a orientação, que salvou a vida de ambas, por assim dizer. Alguém está perguntando o nome do meu livro, eu fico constrangida, mas Resgate de Outras Vidas é um romance que também discute a questão do aborto, publicado em 2019 de minha autoria. Então, fica também a sugestão. Pois bem, falando do aborto terapêutico, voltando ao aborto necessário, por assim dizer. O aborto necessário, de acordo com a doutrina espírita, é preciso que a gente lembre, é a única modalidade abortiva que não contraria as leis divinas. Esse mesmo, que não contraria as leis divinas. No entanto, tem que ser a última opção, a última alternativa da mulher. Pois bem, agora há uma outra modalidade abortiva que eu tenho um carinho muito especial, que é a questão do aborto eugênico ou humanitário. E o que é o aborto eugênico ou humanitário? É aquele cometido em desfavor de feto portador de anomalia.
É uma questão muito delicada e muito polêmica ainda, porque a lei não autoriza essa prática abortiva. Quem autorizou foi o STF em 2012, numa ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Então, o STF, por 8 votos a 2 e uma abstenção, disse que é constitucional o aborto praticado em desfavor da gestação de feto portador de anencefalia. É a única hipótese autorizada de aborto eugênico no Brasil. Agora, o que é eugenia? A eugenia é o conjunto de métodos que visam melhorar o patrimônio genético de famílias, populações ou da humanidade, pelo extermínio, pelo impedimento, melhor, da reprodução de genes considerados desvantajosos. Quem foi, vamos dizer assim, a eugenia não é, por assim dizer, uma prática recente na humanidade, mas os nazistas praticaram a eugenia em massa, porque eles exterminavam pessoas portadoras de deficiência ou portadoras de características que eles não consideravam favoráveis à dita raça ariana, que é a raça que eles entendiam que era superior a todas as demais, a raça dos alemães, naquela época, com aquela ideologia completamente distorcida. Pois bem, no nosso país, a única prática abortiva autorizada, baseada na eugenia, é o aborto do bebê portador de anencefalia. É preciso dizer que poucas pessoas já tiveram a oportunidade de ver um bebê anencéfalo. Por quê? Porque essas crianças, em geral, não nascem. E não nascem porque quando uma mulher é diagnosticada com anencefalia, ou que tem uma gestação de um bebê portador de anencefalia, em geral, os médicos já orientam que ela faça de imediato o aborto. Então, essas crianças, em geral, não nascem. E o problema é que a sociedade também tem uma visão extremamente distorcida do que é a anencefalia. Há quem diga que a anencefalia é a gestação de um bebê que não tem cabeça, que não tem cérebro, ou que já nasce automaticamente morto. E nenhuma das três, vamos assim, nenhuma das três ideias é verdadeira. Por quê? Porque o bebê portador de anencefalia, na verdade, ele tem o cérebro mal formado. Ele tem um cérebro que tem a chamada, o encéfalo, que é um departamento do cérebro, portador de uma deficiência, ou melhor, de uma deformidade muito grave. Mas o setor cerebral, vamos dizer assim, que comanda, que coordena as atividades primárias do organismo, como a respiração, deglutição, movimentos peristálticos, o setor do cérebro continua preservado, que é o tronco cerebral. Apenas o encéfalo é mal formado. E por conta disso, o bebê portador de anencefalia, ele não tem a calota craniana, que são os ossos do topo da cabeça, as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Ele é surdo, cego. No entanto, as suas atividades primárias, como batimento cardíaco, respiração, deglutição, elas se encontram preservadas. Essa criança realmente tem uma expectativa de vida muito reduzida. Muitas vezes permanecem um dia vivos, 2, 3, uma semana, alguns meses, e há casos, inclusive, de anos em que essas crianças ficam 2, 3 anos, e permanecem vivas. Tanto é que no julgamento do STF, quando ele decidiu que é supostamente constitucional o aborto de bebês, ou melhor, de fetos portadores de anencefalia, foi levado ao plenário do STF uma criança com 2 anos e meio, portadora de anencefalia, chamada Vitória de Cristo. Então, quem tiver curiosidade, pesquisa no YouTube, pesquisa na internet quem foi Vitória de Cristo, portadora de anencefalia. E como ela, outras crianças tiveram uma vida relativamente longeva, apesar dessa deformidade. Então, é preciso dizer que a anencefalia não é uma sentença de morte automática. Nasce morto ou nasceu automaticamente morto. Não. O bebê portador de anencefalia é um bebê que tem uma deficiência grave.
ele é portador de uma deficiência, de uma malformação que vai, vamos dizer assim, abreviar radicalmente a sua expectativa de vida. Mas ele não é um natimorto automático. Então, o que a doutrina espírita fala a respeito do aborto eugênico? Em outros países, que não o Brasil, ele é, vamos dizer assim, amplamente difundido, não apenas o portador de anencefalia. Aqui no Brasil, é só o portador de anencefalia que pode ser abortado, mas em outros países não funciona dessa maneira. Há outras doenças que autorizam o aborto do bebê portador de anencefalia, ou bebê portador de uma deformidade congênita. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Tá? Pronto. Então, o que acontece? O que a doutrina espírita diz a respeito disso? Primeiro, a doutrina espírita é totalmente desfavorável a qualquer forma, em qualquer hipótese de aborto eugênico. E no caso do Brasil, que é autorizado, ou melhor, isento de pena, o aborto de crianças portadoras de anencefalia, ainda é bastante delicado. Por quê? Porque o portador de anencefalia, em 90%, por assim dizer, das vezes, é o suicida do pretérito que dilacerou o cérebro num ato impensado. Então, ele reencarna com, vamos dizer, refletindo no seu cérebro o ato translocado do passado. Ele lesionou o cérebro, suicidou-se, reencarna com seu perispírito totalmente desequilibrado e o perispírito reflete no corpo físico o ato do passado. Ele precisa reencarnar. Esse indivíduo ele precisa ter a sua integridade física preservada. Ele precisa optar pelo reencarne nessas circunstâncias. Ele precisa passar pelo período gestacional até o momento em que ele tiver que desencarnar. Por quê? Porque o processo gestacional permite ao espírito do indivíduo que é portador de anencefalia extirpar do seu perispírito o desequilíbrio ocasionado no passado. Então, essa gestação, ela deve ser preservada até o último momento. É preciso dizer ainda que os pais da criança portadora de anencefalia não são vítimas do destino. Não são vítimas das circunstâncias. São pessoas, são espíritos que, em geral, tiveram responsabilidade direta ou indireta no ato que ocasionou o ato translocado daquele indivíduo. Muitas vezes são pessoas que indiretamente causaram o suicídio daquele indivíduo e que tem que retornar na condição de pais para auxiliar aquele indivíduo a expurgar os efeitos deletérios da sua conduta no passado e eles próprios, enquanto pais, passarem pelas agruras e pelas dificuldades profundas de uma gestação de uma criança nessas condições, né? É a maioria, por assim dizer, dos casos do portador de anencefalia são espíritos que dilaceraram o crânio, o chakra, ou o centro de força frontal ou coronário, por conta do ato translocado no passado. Mas há uma parcela de indivíduos menor que, portador de uma inteligência privilegiada, pessoas extremamente inteligentes, mas que fizeram mau uso da sua inteligência, das suas capacidades para prejudicar o outro. Essas pessoas também reencarnam portadores de anencefalia e de outras deformidades de cunho mental, de cunho cerebral, por conta do mau uso da inteligência no pretérito. Muitas vezes são pessoas que fazem uso da sua inteligência para criar tecnologias, para criar instrumentos que prejudicam o próximo e retornam com a sua inteligência, com as suas capacidades intelectuais prejudicadas por meio de uma deficiência como a anencefalia ou a microcefalia ou tantas outras que correspondem à consequência deletéria dos seus atos no passado. No entanto, em qualquer circunstância, seja a anencefalia, seja a microcefalia, seja a síndrome de Down, alguns países autorizam o aborto de crianças portadoras de síndrome de Down. Então, qualquer que seja a anomalia, essa vida deve ser preservada. Essa criança tem o direito de nascer.
Pois bem, mas eu sempre cito esse exemplo, que eu gosto muito, de um livro chamado Gestação Sublime Intercâmbio. Eu sempre divulgo esse livro, de Ricardo de Bernardi. É um livro fantástico, que ele esmiuça o processo gestacional, do ponto de vista espiritual e científico. Ricardo de Bernardi é médico, obstetra, conferencista espírita, autor extremamente de inúmeras obras de referência, mas essa é uma que eu tenho um carinho muito especial, porque há muitos exemplos interessantes e há muitas ideias que poucas pessoas, inclusive do meio espírita, conhecem, mas que seria interessante que as pessoas soubessem. Ele cita o exemplo da bebê Shirley. Shirley foi o nome que um determinado casal, frequentador da casa espírita, assíduo, né, empenhado, foi o nome dado por esse casal à primeira filha que foi diagnosticada, a primeira gestação que eles tiveram, vamos dizer assim, a dor e o percalço de receber a notícia que aquela criança que estava sendo, vamos dizer assim, aquela gestação, a primeira daquele casal, era portadora de anencefalia. Mas eles eram espíritas. E era um casal que entendia que o espírito pré-existe ao corpo físico e sobrevive ao perecimento do corpo. Quando aquele casal recebeu a notícia de que aquela criança, que era a primeira, era portadora de anencefalia e que o médico sugeriu o aborto, eles disseram não ao médico e disseram sim à vida. Eles optaram por manter a gestação apesar da notícia dura e dolorosa, porque quando você engravida, quando a mulher engravida, quando um casal tem um filho, em geral as pessoas querem aquela criança perfeita, linda, saudável, e às vezes esse anseio não se concretiza, mas eles optaram pela vida. E Shirley, que era uma menina, nasceu, mas passou apenas algumas horas viva e desencarnou. O pai, quando viu a criança, tomou um choque. Ele teve um choque porque a aparência também não era agradável. E não é, muitas vezes, da criança portadora de anencefalia. Mas Shirley desencarnou. Eles vivenciaram o luto, mas vivenciaram com resignação, com esperança, com coragem. Até que numa determinada ocasião, eles eram frequentadores das reuniões mediúnicas. Por meio da psicofonia de um dos presentes numa determinada reunião mediúnica, Shirley se manifesta e diz aos pais que estavam presentes, explicou em outras palavras que ela havia cometido um ato translocado no passado, que ela havia se suicidado e por conta disso nasceu ou reencarnou na condição de um bebê portador de anencefalia. Mas ela foi lá para agradecer aos pais que a receberam e aceitaram lá daquela forma. E disse a eles que num prazo máximo de 2 anos ela reencarnaria para aquele casal. E de fato, em 2 anos aproximadamente, Shirley reencarna linda, perfeita e saudável nos braços daquele casal que lá atrás a aceitou na condição de bebê portador de anencefalia. Então, a doutrina espírita nos diz, e mais do que a doutrina espírita, eu diria, os princípios mais basilares do cristianismo nos informam que a vida deve ser preservada ainda numa circunstância como essa. E é preciso dizer ainda que a gestação do portador de anencefalia não é uma gestação de risco. Não põe em risco a integridade física da mulher. É uma gestação que, apesar da dificuldade da notícia dos pais e de encarar essa realidade, ela tem, do ponto de vista emocional, realmente um desafio maior, extremamente delicado para os pais, mas do ponto de vista físico, essa mulher não vai ter não vai ser uma gestação diferente das demais. A única diferença é que, eventualmente, a mulher pode necessitar realizar um procedimento chamado pulsão para retirar o excesso de líquido amniótico. Porque o bebê portador de anencefalia, ele não absorve o líquido amniótico da mesma forma que uma gestação de um indivíduo que não tem a enfermidade. Mas, tirando isso, não é uma gestação de risco. Diferente do que algumas pessoas divulgam. Por quê? Porque
há um interesse lamentável, inclusive de algumas entidades médicas, de alguns movimentos políticos até, em legalizar o aborto no Brasil. Mas pouco se fala das consequências físicas para a mulher da prática abortiva, das consequências de cunho emocional. E para nós, nos importa até mais do que essas consequências, as consequências de cunho espiritual. De cunho físico, é preciso dizer que pouco se fala a respeito disso, mas o aborto, principalmente o aborto na primeira gestação da mulher, é um fator que aumenta extremamente o risco daquela mulher que abortar de desenvolver o câncer de mama. Há diversas pesquisas que vinculam a prática do aborto ao risco aumentado de desenvolvimento do câncer de mama. E pouco se fala a respeito disso aqui no Brasil, porque não há interesse em se divulgar a verdade. É preciso dizer ainda que uma mulher que praticou o aborto, ela tem a maior chance de, numa gestação futura, ter uma gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero, ou nas trompas, um risco de vida aumentado. Enfim, tem uma série de consequências de cunho físico que pouco se comenta, mas que a ciência já tem conhecimento, mas aqui no Brasil não se divulga. Do ponto de vista emocional para a mulher, o aborto, ele tem uma outra questão que é extremamente delicada. Há uma síndrome chamada síndrome pós-aborto, que uma parcela expressiva, inclusive, de mulheres que abortam, desenvolvem essa síndrome sem saber que essa síndrome é, na verdade, uma depressão que não responde a medicamentos. Vamos dizer assim, são mulheres que alimentam, lembram-se constantemente do evento abortivo, sofrem, inclusive, na data de morte do bebê, entre aspas. Então, é um conjunto de consequências de cunho emocional decorrente da prática do aborto. São mulheres que têm um risco maior de cometer suicídio, inclusive. Por quê? Porque a mulher que pratica o aborto conscientemente, ela se nega à vivência do luto, que uma mulher que muitas vezes abortou espontaneamente vivencia sem problema nenhum, porque a essa mulher não se nega o direito de vivenciar o luto, mas a mulher que praticou o aborto vivencia esse período. E com isso você acarreta uma série de consequências do ponto de vista emocional. Mas, além das consequências psicológicas, que é uma depressão extremamente profunda, que não responde a medicamentos, e entre outras situações, estresse crônico, enfim, há as consequências do ponto de vista espiritual, e essas são muito importantes para nós. Por quê? A gente poderia falar a respeito delas assim, uma palestra inteira só para falar das consequências espirituais, mas há uma apostila editada pela FEB, chamada Subsídios para Reuniões e Encontros de Paz, em que nessa apostila é consignada uma pergunta que foi feita a Divaldo Franco. Perguntaram a Divaldo Franco: Divaldo, o aborto tolhe a reencarnação, corta a reencarnação ou suspende a reencarnação? E Divaldo respondeu: o aborto impede a reencarnação, adiando-a, porque aquele filho que nós expulsamos pela interrupção no corpo voltará até nós, num corpo estranho que foi recolhido por um ato de sexualidade reverente, poderá voltar até nós na condição de alguém deserdado, não raro um delinquente. Os filhos que não aceitamos no lar penetrarão um dia pela janela da nossa casa na roupagem de menor de conduta antissocial. Será o portador, talvez, de tóxicos para o nosso filho ou nossa filha. Aquele que expulsamos do nosso regaço voltará, porque ele não pode ser punido pela nossa leviandade, mas nós seremos justiçados pela nossa irreflexão através das leis soberanas da vida. Tem um exemplo muito interessante a respeito disso, que foi vivenciado por Chico Xavier. Chico Xavier, uma vez, ele, quando fazia os atendimentos, né, em Uberaba, que atendia aquela fila de pessoas que iam até ele, pediam uma orientação, um conselho. Certa feita, uma senhora extremamente chorosa procurou Chico e disse a Chico: Chico,
Minha filha, eu criei com tanto carinho minha filha. Minha filha é uma pessoa fantástica, uma moça prendada, linda, inteligente. Mas ela se apaixonou por um rapaz, um bandido, uma pessoa de conduta extremamente equivocada. E ela não se separa desse rapaz. Quando ele entra na minha casa, eu saio de perto, eu saio do ambiente, porque eu não suporto nem ficar no mesmo ambiente que esse rapaz. Aí Chico ouviu todas as músicas. Opa! Ouviu todas as músicas. Tá vindo eco. É Pronto, sábado, ouviu todas essas você acredita nisso? Faz parte, é isso mesmo, minha filha. A gente tá sempre à disposição. Pois bem, quando ele ouviu todo o relato daquela senhora, ele disse: minha senhora, esse rapaz que a sua filha se apaixonou. Em outras palavras, eu estou colocando aqui a minha interpretação do fato. Esse rapaz, na verdade, ele foi seu filho. A senhora engravidou deste rapaz e abortou. A senhora novamente engravidou, esse mesmo espírito retornou para a sua vida. A senhora permitiu que ele nascesse, mas o abandonou. Ele se entregou a todos os vícios, E esta filha que a senhora tem, que a senhora ama, se apaixonou justamente por aquele filho que a senhora rejeitou no passado, no seu pretérito. E a senhora agora tem que aprender a aceitar e a amar esse espírito que retornou. Então, como as leis da vida são uma coisa assim fora de série? Porque aquele filho que nós, como disse Nivaldo, aquele que nós expulsamos da nossa vida voltará pela janela da nossa casa, pela porta da nossa vida em algum momento. Por isso, que eu sempre digo que muitas vezes é preferível você ter ser mãe de maneira não planejada, enfim, mas aceitar a circunstância do jeito que tiver de ser aquela criança que veio para sua vida, do que você cometer um ato deslocado como aborto, está sujeito a uma série de consequências do ponto de vista físico, emocional e principalmente espiritual, porque também muitas vezes o espírito que foi, vamos dizer assim, o indivíduo que foi abortado no passado pode retornar para sua vida como um obsessor ferrenho. E quantos casos eu tive a oportunidade de ouvir uma certa feita, uma pessoa mencionou para mim um relato interessante. Eu estou contando isso apenas a título de exemplificação. Numa reunião mediúnica, se manifesta o obsessor de um dos presentes da reunião mediúnica. E ele disse: eu sou o espírito daquela pessoa que você patrocinou o aborto. A pessoa emprestou dinheiro para outra pessoa abortar e aquele espírito estava obsediando aquela pessoa que emprestou o dinheiro. Você vê como são as coisas, né? Como as leis divinas funcionam, né? Mas, para além das consequências de cunho físico, emocional e espiritual, é preciso que a gente fale o seguinte, que o aborto, seja ele é sempre, tirando a hipótese do aborto terapêutico, mas ele é uma transgressão das leis divinas. Mas a mulher que aborta, ela não deve, apesar do equívoco cometido, ela não deve sentir culpa. Porque a culpa é um sentimento extremamente deletério. Causa uma série de desequilíbrios do ponto de vista emocional. Ela deve, sim, ter consciência do equívoco procedido, transformar essa consciência do erro cometido em desejo de reparação e concretizar esse desejo de reparação por meio do trabalho. O trabalho em favor do próximo. Muitas vezes a gente comete um equívoco no passado, mas a nossa conduta, nosso processo de reforma íntima, o desejo de reparar e a concretização desse desejo de reparar por meio do trabalho, da assistência a mães em situação de fragilidade social, da adoção de uma criança. Muitas vezes, aquela criança que a gente rejeitou no passado pode vir na posição de um filho adotivo, às vezes não de um filho adotivo convencional, mas um filho que a gente adota emocionalmente,
que assiste em suas necessidades, que auxilia, que patrocina a educação dessa criança, é uma forma da gente compensar, por assim dizer, o equívoco no pretérito. A gente não recupera a vida perdida, mas a gente pode reparar o erro de outras formas. Né? Tanto é verdade que Pedro, em sua epístola primeira, ele diz o seguinte: amai-vos, amai intensamente, mas, sobretudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, mulher que cometeu o equívoco no pretérito, não sinta culpa, mas sinta desejo de reparar. Tenha consciência do equívoco cometido, arrependa-se e queira reparar por meio do trabalho. Né? Quem não vem ao palco da vida e não comete erros? Uns mais, outros menos, mas todos nós erramos, mas todos nós estamos sujeitos à nossa reforma íntima. Nós temos a oportunidade, muitas vezes a vida nos dá os instrumentos de reparar os nossos equívocos. Né? Eu sei que o tempo é escasso. Já estamos assim. Cuidado para não lhe derrubar. O Instagram vai lhe derrubar. Ai, meu Deus. Então, faltam só 3. Vai indo. Se concluir, tudo bem. Pelo menos você está falando. Eu já estou aqui em oração. Vá. Continue. Eu só queria encerrar dizendo que eu, na verdade, eu sempre tenho um exemplo, para terminar essa palestra. Mas, como eu sei que o exemplo vai ficar prejudicado, eu queria dizer o seguinte, que apesar das dificuldades, apesar dos percalços, apesar, muitas vezes, das circunstâncias não favoráveis para uma gestação, a vida deve ser priorizada, ela deve ser valorizada, ela deve ser preservada em qualquer circunstância. É preciso que a gente diga sim à vida e não ao aborto. Mas, para a gente não encerrar, eu gostaria de recomendar uma bibliografia que é interessante. É uma bibliografia que vale a pena consultar. Gestação Sublime Intercâmbio, de Ricardo de Bernardi. A Vida contra o Aborto, de Marlene Nobre, Os Espíritos, o que dizem os Espíritos sobre o aborto, editado pela FEB, O Clamor da Vida, Gestação à Luz do Afeto, de Anabelle Sabino, lindíssima, A Vida do Anencéfalo, publicada pela AME Brasil. Agora, há uma trilogia fantástica, de Nércio Antônio Alves. São 3 livros. Piedade, os abortados que nós abortamos. São psicografias de espíritos vinculados à prática do aborto. Nós abortamos, são pessoas que abortaram e voltam para dar o seu relato. Os abortados e Piedade são espíritos que vão dar o seu testemunho durante o processo gestacional. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje, a mensagem da vida. Que Deus os abençoe, que até breve. E, Lenói, faça a prece, se der tempo. Lembrando que o 3º sábado você está aqui de novo com a gente, viu? Se Deus quiser. E aqui eu só posso dizer gratidão, né? Gratidão imensa por você estar com a gente. Que Deus te envolva de muita paz, de muita luz. Que o Senhor de bênçãos nos proteja sempre. Esteja sempre conosco e permita que você esteja por longa vida e feliz sobre a terra junto com a gente, tá bom? Que assim seja. Aos queridos, a minha querida Linói, o cheiro no coração e aos queridos presentes. Até breve! Tchau. Mas não tinha essa foto! Sim! Ai, deu tempo, vixe, que bom. Outra. Ai, meu Deus. Sai. Aê! Boa noite, meu amor. Tchau, querido. Um bom final de semana para você, viu? Tchau.